Bom dia, pessoal. Hoje, dia 8 de novembro, uma sexta-feira. Dia tá quente e ensolarado aqui em Guarapuava. Uma beleza. Eu espero que você esteja bem e espero que a palavra de hoje faça bem para todos nós. Nós vamos falar um pouquinho sobre o temor do Senhor e sobre sua ausência na vida das pessoas, tá? E o que isso acarreta? Bom, nós começamos por Romanos. Já falei para vocês que Romanos é uma Bíblia dentro da Bíblia. Leia Romanos repetidamente. Romanos é maravilhoso e nos ensina muito. Romanos 13, tá? No versículo 7, diz assim: Dai a cada um o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Isso é o que fala em Romanos. Bom, é muito complicado a gente pensar em como que as pessoas se conduzem no mundo de hoje sem temor de Deus. Se vocês forem em Apocalipse 16, vocês vão ver uma coisa interessante lá. Tava chovendo saraiva e tal, e caindo em cima do povo, e os caras com dor, e os caras amaldiçoavam a Deus ainda, blasfemavam de Deus. Então vocês veem que a natureza humana ela é complicada mesmo e as pessoas não gostam de obedecer ao Senhor. Bom, vamos pensar hoje o crescimento das igrejas evangélicas nos últimos tempos e especialmente das neopentecostais. Isso é um fenômeno muito legal e eu quando me converti eu achava isso muito bacana, porque falei, em vez de um boteco, uma igreja, muito melhor. Mas eu tenho percebido o seguinte, que talvez o crescimento das igrejas neopentecostais, dessa forma explosiva, ele tenha acontecido não por uma busca de Deus, mas pelo ranço com as tradições católicas que durante muitos anos não se modernizaram e foram irritando o povo, e pela promessa de liberdade, de prosperidade que são feitas hoje nas igrejas, né? Sem qualquer responsabilidade. Bom, voltando ao assunto, por que eu estou falando sobre isso hoje? Então ontem estava eu lá e eu falei para vocês no vídeo a respeito do pastor, o Dr. Bruce Thompson, que escreveu o livro lá, Paredes do Meu Coração. E eu achei coisa mais linda, aquele velhinho lá com 80 anos de idade servindo a Deus. Ele e a mulher dele. Coisa linda de se ver. Aí ontem me deparo com uma notícia de um outro pastor bem famoso nos Estados Unidos, que escreve livros também e tal, 70 e tantos anos, foi descoberto lá que o cara mantinha um caso extraconjugal com uma moça de 25, detalhe. Fazem 5 anos que ele está mantendo esse caso escondido da mulher, da igreja, de todo mundo. Aí eu pergunto assim, quantas palestras, quantos cultos, quantas ministrações esse cara fez ensinando as pessoas nessa condição? E esses dias do Pará também aconteceu, tinha noticiado um pastor que fazia alguns anos que estava na mesma situação e ministrando curso de casais, curso para família. E aí eu fico pensando, né? Aonde que foi parar o temor de Deus? Porque o ímpio está em melhor situação do que esses caras, porque o ímpio pelo menos confessa que é ímpio e não está afrontando a Deus lá, né? Vocês vejam bem, em Provérbios 1:29 fala das pessoas que odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, ou seja, foram para outro caminho. Provérbios 2:5 diz assim, que entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Mesmo o livro de Provérbios fala para nós no capítulo 9, versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E conclui dizendo que o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. E se vocês jogarem no Bíblia Online ali,
O temor do Senhor, vocês vão ver muitos versículos falando a respeito do temor do Senhor. Eu falo para vocês, em Romanos ainda fala que Deus nos deu a salvação em Cristo Jesus, porque a lei, ela não podia ser cumprida. Então a lei serviu de aio, como a Bíblia diz, para nos mostrar o que é o pecado. Então a lei é espetacular. Ela diz assim, isso aqui pode, isso aqui não pode. Se fizer isso, vai dar essa consequência, aquilo vai dar essa consequência. Então ela é espetacular, a lei. Só que a lei é boa para direcionamento, para salvação, é Jesus. E a Bíblia fala que Deus não levou em conta os nossos pecados antigos. Tá? Ele quer saber do para frente, né? De como é que a coisa vai ser. E eu penso assim, quando eu tinha 5, 6, 7 anos, eu fazia um tipo de confusão. Né? Fazia muita idiotice. Quando eu tinha 15, eu fazia também muita idiotice, diferente dos 5, mas idiotice de 15. Quando eu tinha 20 e poucos, eu continuei sendo idiota e fazendo as idiotices da idade. Só que agora é o seguinte, agora eu estou com 57 e hoje eu já não tenho mais o direito de fazer idiotices de 5, nem de 15, nem de 25, nem de 30. Eu tenho as minhas idiotices de 57, tem. A gente tem esquisitice de velho, né? Vai pegando, você vai chegando nos 60, vai tendo outras manias e outras coisas. Como eu falei esses dias, que a gente sempre está lutando. Gente, por sinal, ontem, eu falei negócio de testemunho, né? Eu ando muito devagar na rua e sempre cuidando de todo mundo, procuro ser educado e tal. E ontem eu me distraí, tava uma chuva, aqui tinha enxurrada. E tinha uma senhorinha com guarda-chuva na calçada e eu passei correndo tudo naquela enxurrada, dei um banho na venha. Eu posso dizer para vocês que foi involuntário, mas foi culpa minha, foi um descuido, né? Se eu tivesse prestado atenção e enxergado, ó, a velhinha podia ter diminuído, ó. A velhinha falou um monte, fiquei escutando os gritos dela lá me xingando. Se eu encontrar ela, eu peço perdão um dia, mas eu não sei quem é. Mas a gente faz essas coisas, né? Então, mas voltando ao assunto, tem as idiotices de velho. E com certeza a gente começa a ficar mais esquisito, começa a contar a história 2, 3 vezes, a gente fica chato, assim, fica meio sem freio na língua, meio tipo tiozão, assim e tal. São coisas de velho, que tem que ir cuidando também para não passar de um certo limite. Mas se não pode mais fazer as coisas que se fazia lá atrás, já não é mais tempo de fazer isso, né? O tempo que a gente tem hoje, a gente pode aproveitar a vida com as coisas que tem hoje que são lícitas para nós. E vocês pensem bem, o quão ridículo é um sujeito com 70 anos tá preso lá atrás, querendo fazer aventuras de 20 e poucos. É ridículo. E mais ridículo ainda, não fosse ridículo perante a mulher dele, perante os filhos, perante os netos e a sociedade, é perante a igreja, o cara ministrando a palavra de Deus para lá e para cá. Gente, isso é um falso, um estelionatário, um servo de Satanás no nosso meio. Então eu acho que a gente tem que cuidar muito com isso. Em primeiro lugar, para não colocar nossa confiança em homens. Porque do jeito que a coisa está indo, sobra muito pouca gente em quem a gente vai poder dizer assim, não, essa pessoa é uma pessoa íntegra mesmo. E em segundo lugar, a gente cuidar muito com o temor do Senhor. Como eu falei assim, se porventura começar a construir paredes em volta do coração, cuidar para não construir teto no coração, não deixar isso afetar o relacionamento com Deus. Né? E a maturidade que a idade nos traz, ela deve servir para a gente temer ao Senhor, respeitar o Senhor, amar o Senhor a cada dia. Buscar fazer as coisas não para agradar os outros, não para obter prestígio, não para obter uma reputação boa, mas as coisas de Deus, fazer para Deus. Primeiro, para agradar o coração dele. Segundo, para acumular secula no céu, lá onde o ladrão não rouba e a traça e a ferrugem não comem nem corroem. Né? Mas fica essa palavra para a gente meditar a respeito do temor do Senhor. O temor do Senhor é conhecimento, o temor do Senhor é vida, o temor do Senhor é princípio da sabedoria, o temor do Senhor nos desvia dos laços da morte. E vocês vão achar mais
um monte de benefícios que a Bíblia fala e que a gente obtém por causa de temer a Deus. E esse negócio tem que estar no nosso coração, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir. Se um dia você sonha um sonho inadequado, você tem que olhar assim e dizer, mas por que Deus que eu estou sonhando essa porcaria, né? Tem nada a ver comigo. E declarar para Ele que a sua vida, aqui nesse plano, a vida real, física, é a melhor vida e é a que nós temos para usar esse instrumento que é o nosso corpo, a nossa mente, as nossas palavras, para agradar o Senhor. Para cada dia demonstrar o temor do Senhor e para cada dia obter a sabedoria do Senhor, o conhecimento do Senhor, a graça do Senhor, a vida do Senhor para nós, para nossa família, para os nossos filhos e tal. Só para finalizar, vocês pensem em um homem desse, depois você pode pesquisar na internet, é um pastor bem famoso. O cara desse, a destruição que ele faz, o cara tem livros, ministra, fala para pessoas, fala com eloquência, com a firmeza, com uma ousadia, assim, né? Dá a impressão que é um homem cheio do Espírito Santo, é um homem cheio do Espírito de Satanás, que está lá em pecado e um pecado contínuo. Esse que é o problema, porque existem pecados que se cometem com um ato, com uma palavra e tal, que são graves, mas tem pecados que vão se prolongando no tempo. A mentira é um deles, né? Você conta a mentira e vai vivendo aquela mentira, você vai vivendo em pecado. Você vai num lugar lá, o diabo está sentado no ombro, dizendo assim, então, e aí, parceiro? O cara está lá ministrando a palavra de Deus e o demônio sentado no ombro dele, lá escutando a pregação, dando risada. Daí falando assim, viu, só quero te avisar que depois nós vamos lá, num tal lugar, lá fazer tal coisa. E o cara está ali mentindo para todo mundo. Isso causa um prejuízo para ele, porque o cara está indo correndinho para o inferno, né? Descendo para as catacumbas. E causa um prejuízo para todos os outros. Vocês imaginem quem se baseou na ministração e na sabedoria desse cara todo esse tempo? Quem ouviu ele falar, que foi inspirado por ele? Se o cara tiver um pouquinho fraco na fé, o cara chuta tudo para cima, não quer mais saber de igreja, nem de relacionamento com Deus, por causa da conduta de um sujeito desse. E tá cheio desses caras por aí. E isso é falta de temor de Deus. Nós temos que colocar para nós, no nosso coração, nas nossas casas, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, que é fonte de vida e que nos livra dos laços da morte, como a palavra de Deus nos diz. É por aí. Tenha um bom dia para você e para sua casa.